Olá, sou a professora doutora Natália Kuchansky Gonzalez Vieira. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Congresso Nacional de Ensino de Ciência e Biologia Online para oferecer essa palestra, intitulada Conectando a Ciência, Divulgação, Pesquisa e Ensino em Ciências e Biologia. Então, primeiramente, gostaria de falar um pouco da minha trajetória e da atuação. Então, eu sou formada, em Ciências Biológicas, especificamente em licenciatura, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde eu também fiz mestrado e doutorado. Posteriormente, e desde 2017, sou professora adjunta da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lotada no Colégio de Aplicação, CAP-UERJ, e também faço pesquisa no Laboratório de Fisiologia da Nutrição e Desenvolvimento, que fica no Instituto de Biologia também da UERJ. No CAP-UERJ, especificamente na parte de pesquisa em educação, eu participo do grupo LATED, que é o Laboratório de Tecnologia Educacional. Então, juntando a minha experiência na UERJ, desde a graduação, mestrado e doutorado, e agora como professora, eu sempre tive o interesse em fazer uma conexão daquilo que eu vejo na bancada, então, por exemplo, das minhas linhas de pesquisa no LFND, o tempo que demora, da informação que sai ali da bancada, dos experimentos, para chegar no livro e, principalmente, na sala de aula. Então, como que a gente consegue conectar os achados, das pesquisas científicas na área da educação em sala de aula, em ciências e biologia? Então, nessa palestra é um pouco disso que eu vou conversar com vocês, falando da importância da divulgação científica, fazendo então um link da minha iniciação científica, mestrado e doutorado, com a experiência como professora no colégio de aplicação. Então, qual é a importância da divulgação científica? Fundamentalmente, ela é importante para que pessoas leigas possam compreender e utilizar os avanços da ciência. Também permite que pessoas sem formação técnica possam entender os benefícios e os riscos das novas tecnologias e pesquisas. Então, aquilo que está acontecendo na pesquisa, por exemplo, nós vimos muito aí na pandemia, em que o que estava sendo feito por pesquisadores científicos, o que estava acontecendo. Mas as outras pesquisas em diferentes áreas, diferentes disciplinas, essas pesquisas que estão acontecendo, como que isso pode chegar de uma melhor maneira para a sociedade? Então, lembrando que a divulgação científica é fundamental para que a sociedade tenha acesso a uma determinada informação e possa usufruir da mesma. Então, ao mesmo tempo, a divulgação científica ela ajuda a combater a desinformação, o negacionismo científico, promovendo a educação e, consequentemente, o conhecimento. Então, é importante que os cientistas e os veículos de comunicação trabalhem juntos, através de artigos. Eu vou falar mais à frente, outros métodos que não só artigos possam chegar, fazer com que a informação chegue à sociedade como um todo, porque o artigo muitas vezes vem com uma linguagem específica, o que dificulta o entendimento e a rápida passagem da informação. Então, é importante que cientistas e veículos de comunicação trabalhem juntos para tornar a ciência acessível e compreensível para todos. E quais são, então, os desafios da divulgação científica? Então, tendo em vista qual é a importância dela, quais são os desafios para que a divulgação de fato aconteça, Então, num mundo cada vez mais complexo e repleto de informações, fica, às vezes, difícil de saber, assim, essa fonte é correta, Eu posso acessar essa fonte? Ok, eu tive acesso a uma fonte certa, correta, mas essa informação, como é que ela chega? Como é que está escrita dela? É fácil de ser interpretada, Então, a ciência ela tem que estar acessível ao público leigo. Então, a partir do momento em que você tem uma maior facilidade com que essa informação chegue à sociedade e de uma forma que dê para entender melhor, isso a gente consegue fazer com que o combate à disseminação de notícias falsas e da pseudociência aconteça, tá? E assim, viabilizando um acesso mais rápido às informações.
Como que então a gente pode fazer uma comunicação efetiva no ensino de ciências e biologia? Então, pensando na sala de aula, pensando tanto no nível graduação, pós-graduação e no ensino básico. E quando a gente pensa em ensino básico, também a gente pode pensar em paralelo com algumas universidades, em que você tem projetos de extensão, em que as informações conseguem chegar para a comunidade externa. Então, os professores, né, devem ser cada vez mais capazes de transmitir informações de uma forma clara e objetiva, mesmo sabendo, né, que em ciências e biologia nós temos muitos nomes e às vezes estruturas complexas de entender, mas transformar de alguma maneira essa informação de uma forma mais clara e objetiva, né? Sempre que possível utilizando exemplos e analogias para tornar o conteúdo mais acessível aos alunos. E além disso, tornar o estudante, o aluno, desde o ensino básico até a pós-graduação, protagonista, né? Então, deixar o aluno à vontade, fazer atividades em grupos para que eles possam interagir, trocar ideias, fazer discussões e, uma coisa muito interessante, sempre pensar na inclusão. E pensando na inclusão, como eu, professora da UERJ, trabalho no ensino básico e a questão da inclusão e da divulgação científica. Então, aquela informação que é passada, né, que está lá no livro didático, que está na grade curricular, muitas vezes ela é difícil de ser entendida. E, além disso, de se relacionar com outras disciplinas, né, quando a gente fala da questão de ser interdisciplinar. Então, lá no CAP, eu com mais 5 professores, e aí de maneira interdisciplinar, porque tem professora de química e também de desenho, a gente trabalha com a gamificação e a impressão 3D em paralelo, né, em conjunto. Então, aqui na imagem inferior, vocês conseguem ver o uso da impressão 3D com os alunos do ensino médio, do ensino básico e do ensino fundamental, porque nós oferecemos uma oficina mostrando como que a impressora 3D funciona, como que constrói, né, as peças, né, desde a parte do computador até a impressão de fato, e também com a ajuda de alunos da graduação. Então, nós temos alunos bolsistas que trabalham com gamificação e impressão 3D, facilitando, então, o trabalho junto com os professores do ensino básico. Então, desde a licenciatura, por exemplo, a gente consegue ensinar para os futuros professores, né, então os atuais alunos de licenciatura, como que eles podem usar na docência dele a gamificação e a impressão 3D. E nas duas fotos aqui de cima, lá no CAP também, os alunos fazendo atividades com gamificação. O que é uma atividade gamificada? São aquelas listas de exercício antes tradicionais, em folha, né, para responder. Elas são transformadas em diferentes jogos. E isso a gente utiliza as plataformas, né, Socrative e o WordWall. Tem a versão gratuita e a versão paga com as limitações. Então, para que serve a gamificação? Para que aquele conteúdo que foi dado em sala de aula seja fixado de uma melhor maneira. E também, para o aluno pode ser utilizado como uma revisão, fixação do conteúdo, ou no início da aula, para o professor ter uma noção, né, do quanto que os alunos, aquela turma, sabe daquele conteúdo. E a impressão 3D, a gente faz com que peças que muitas vezes são caras, né, para serem compradas e utilizadas em sala de aula possam ser feitas de uma maneira mais barata, e também para que estruturas que muitas vezes são consideradas abstratas em ciências e biologia e também em química possam ser confeccionadas e palpáveis. E isso a gente também consegue fazer uma relação com a questão da inclusão. Lembrando que, então, como que a gente trabalha a interdisciplinaridade com desenho. Então, a professora de desenho, ela faz uma estrutura dentro de algum conteúdo de biologia, e aí a gente faz a impressão dessa peça com os alunos, tanto do ensino básico como da graduação. E assim, qual seria a relação, então, da divulgação científica? A partir do momento que você tira esse bloqueio da dificuldade de determinados conteúdos, a informação, quando chega de ciências, de biologia ou química, ela chega um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, porque a biologia, a ciências e a química foram ensinadas de uma maneira mais lúdica e mais dinâmica. Então, quando a gente fala de pesquisa científica em biologia, né, a
a pesquisa ali de bancada. Então, o uso de métodos rigorosos para coletar dados e realizar experimentos que ajudam a elucidar processos biológicos, a gente está fazendo, então, a relação com a pesquisa científica de bancada, que vai desde um estudo da agricultura até a medicina. E também a gente faz uma relação com a preservação da biodiversidade. E aí, quais são, então, as tendências na educação em ciências? Então, se nós temos a necessidade de atividades práticas e experimentais, a gente consegue fazer uma ligação com o que acontece na pesquisa científica, em que você tem atividades práticas, experimentos que, né, exigem a prática, e você também, ao mesmo tempo, trabalha com a questão interdisciplinar. Porque quando você vai trabalhar uma determinada técnica na pesquisa científica, você está trabalhando com biologia molecular, biologia celular, com genética, então você tem diferentes conteúdos sendo utilizados ao mesmo tempo. E é isso que a gente tenta fazer no ensino básico, fazer com que uma determinada disciplina faça ligação com pelo menos mais uma outra disciplina. Então, o uso da tecnologia, possibilitando experiências virtuais e acessibilidade a conteúdos de qualidade, então utilizando, né, as tecnologias, isso é de extrema importância. Então, no mundo tecnológico como nós estamos, nós temos a necessidade de utilizar e colocar tecnologia em sala de aula. E aí, obviamente, que no cenário brasileiro a gente sabe as dificuldades em que a gente tem de investimento, de ter a chance, a oportunidade de ter essas tecnologias. Então, por isso que eu vou falar mais à frente, nós oferecemos oficinas, depois eu vou disponibilizar o meu contato, em que, caso a pessoa queira aprender, né, de forma gratuita a gamificação ou então a impressão 3D, nós podemos fazer esse contato, porque muitas vezes, né, eu escuto relato de professores da rede pública que tem uma sala maker na escola, mas o professor não sabe usar. Então, você imagina, né, você ter a oportunidade de trabalhar com determinadas tecnologias, mas você não ter formação para isso, tá? Então, aqui algumas imagens de como que a gente usa a tecnologia, né, no ensino de ciências e biologia. Aqui no canto esquerdo nós temos, eu coloquei aqui um print da plataforma WordWall. Então você consegue pegar uma lista tradicional que você já tinha e transformar em diferentes jogos. Então aqui nós temos aquele jogo Pac-Man, jogo da forca, jogo de programa, né, de televisão. Numa mesma lista, você não precisa fazê-la várias vezes para ter diferentes jogos. Você pode transformar em diferentes jogos a partir de uma única lista. Então você usa tecnologia e uma outra coisa muito importante, tendo em vista que os alunos usam muito o celular, né, em sala de aula, então nós temos a tendência em pedir para usar o celular através de jogos em sala de aula, ou até mesmo em casa. E a gente consegue trazer aqui uma abordagem da questão interdisciplinar e da inclusão, porque você consegue trabalhar diferentes conteúdos e a turma em grupo, em dupla, em trio. Então, ali você, por exemplo, quando a gente fala de neurodiversos, você não consegue, você olha um grupo como um todo. Você não tem uma discrepância, então, ali é o grupo do aluno X, ali é o grupo dos alunos Y. Não. Os alunos, eles se misturam, quem não tem internet pode fazer dupla, trio ou grupo com quem tem internet, ou a questão de não ter celular, tá? Então, a gente trabalha também a questão da inclusão. E na outra imagem, aqui nós utilizamos a nossa impressora 3D, fizemos uma aula prática. Então, geralmente, quando a gente fala, né, que eu falei antes da necessidade de aulas práticas e experimentais, quando a gente fala de aula prática, não necessariamente você vai estar usando vidraria, reagentes, né? Nesse caso, a gente fez uma impressão 3D das bases nitrogenadas, ribossomo, RNA transportador, RNA mensageiro, e os alunos foram montando, através dessas peças, todo o processo de tradução. E em grupo, né? Sempre em grupo, e um exemplo de uma aula experimental utilizando a tecnologia de impressão 3D. Continuando, né, em tecnologia, a plataforma Jove é uma plataforma que está aí disponível
com algumas restrições para quem não tem, quem não é de alguma universidade, né? Mas algumas universidades têm convênio com essa plataforma, que é ótima. Então, como diz aqui, né, a relação da pesquisa científica com a educação. O que essa plataforma disponibiliza para a gente? Diversos vídeos reais. Então, por exemplo, experimentos, né, que acontecem em laboratório, o aluno consegue ver como que acontece, porque todas as gravações dos vídeos acontecem dentro de laboratórios. E também, pensando na educação básica, tem vídeos curtos em que você consegue utilizar como material complementar para o seu aluno. Então, vamos supor, o aluno ele pode ter acesso a esses vídeos no início da aula, o professor pode utilizar em sala de aula para iniciar a aula ou durante a aula dele, como material complementar. Então, após a aula, você pode assistir esse vídeo para entender melhor o que foi falado nessa aula. Então, diferentes maneiras para você utilizar, tanto para o ensino básico, como para o ensino superior e também para a área da pesquisa científica. Então, vale a pena aí quem puder, né, acessar essa plataforma e ver o que essa plataforma tem para oferecer, tanto de parte escrita, né, de artigos, como também de vídeos e parte teórica. Uma outra maneira também de você fazer a divulgação científica, e o que a gente utiliza muito e começamos a utilizar, principalmente lá na pandemia, durante o ensino remoto, é o uso de cartilhas e infográficos. Então, como eu falei lá no início, né, como que a gente faz com que uma informação, um achado científico, chegue numa linguagem acessível e de uma maneira mais rápida para a sociedade? Sociedade leiga, aquela que não tem noção de técnicas, que não tem noção do conteúdo ou que não teve a oportunidade de saber sobre determinados conteúdos. Então, a divulgação científica chegando para a sociedade. Como que a gente faz isso? Então, aqui no meio, nós temos o exemplo de uma cartilha. Então, a cartilha é em uma lauda, né, em uma página, você consegue ali, de uma maneira objetiva, falar de determinados conteúdos e colocar algumas explicações. Tanto do lado esquerdo como do lado direito, eu tenho exemplo de e-books que são feitos pelos alunos da graduação. Então, no CAP UERJ, nós temos alunos que fazem estágio supervisionado e eles precisam fazer produtos, né, ter uma carga horária de produtos. Então, nós pedimos, muitas vezes, para fazer e-books sobre o assunto daquele ano de escolaridade. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho a cartilha, né, o e-book. Na verdade, essa é uma cartilha, porque tem menos de 50 páginas, e a cartilha educacional é um e-book, porque tem mais de 50 páginas. Então, cartilha de infecções sexualmente transmissíveis. Então, foi feito por essas duas alunas em 2021, quando nós estávamos na pandemia. Então, é um material super lúdico, colorido, com uma linguagem acessível, que você consegue disponibilizar depois, né, com publicação, para qualquer um que tenha o link desse PDF. E a cartilha educacional, que eu trabalho muito com os alunos também, que eu oriento monografia, que é a cartilha, né? A gente começa como uma cartilha, mas sempre passa de 50 páginas e vira um livro digital. Então, esse aqui, por exemplo, que está sendo confeccionado, é sobre obesidade e saúde hormonal, informação e prevenção. Então, dentro da linha de pesquisa que eu trabalho desde a minha iniciação científica, então aqui algumas fotos, né? Eu com meu orientador, o Aníbal, que foi meu orientador de iniciação científica, mestrado e doutorado, sempre trabalhei dentro da área de obesidade e fisiologia cardiovascular. Essa foto aqui no canto superior, né, eu com os meus alunos, que eu oriento no laboratório, junto com mais duas professoras. Então, hoje, especificamente, eu trabalho com obesidade, fisiologia cardiovascular e os adoçantes stevia e sacarina. E aí aqui o aluno, né, o Jonathan, aqui na parte superior, ele que está fazendo essa cartilha educacional. Então, ele é um aluno de licenciatura em biologia, que faz pesquisa de bancada e também sempre teve vontade de fazer com que essa ponte, né, para a sociedade dessas informações. Então, ele está confeccionando essa cartilha educacional para que as informações que ele adquiriu ao longo da graduação e na pesquisa que ele faz de iniciação científica chegue de uma maneira mais acessível à sociedade. Não só a sociedade como um todo, mas especificamente para a sala de aula. Então, diversos conteúdos que tem nessa cartilha, eles vão poder ser utilizados nas aulas de ciências e biologia em partes, né, por capítulos, de uma maneira mais lúdica. Então, você consegue utilizar o conteúdo que tem naquele ano de escolaridade
introduzindo novas informações, novos achados científicos. Aqui na outra foto, no congresso, na FESB, com as minhas 2 alunas, então a importância de você incentivar, né, a carreira científica para que a divulgação científica ela permaneça, né, ela continue nas outras gerações de novos cientistas. Nessa outra foto aqui, um grupo de alunos do estágio supervisionado, em que a aula foi fora da sala de aula, isso é importante também. Então, foi uma saída de campo perto da escola, mas que muitos alunos nunca tinham ido, né? Era uma ilha e eles ficaram encantados porque tiveram uma oportunidade de ir, porque é um local tanto que pode ser trabalhado, né, feito atividade de campo, como também uma saída de lazer. Então, esses alunos aprenderam o que pode ser abordado, por exemplo, dentro de um assunto de ecologia, como que pode ser feito um roteiro, um e-book, uma cartilha educacional, infográficos que podem ser gerados sobre aquela área que eles visitaram em apenas 40 minutos. E no canto, nesse outro canto aqui superior, alunos, né, do CAP UERJ que tiveram a oportunidade de ir comigo e mais 2 professores para o apiário em Nova Friburgo. Então, mais uma vez, a questão da divulgação científica. Então, os alunos aprenderam de uma maneira diferente, saindo da escola, indo para uma outra região que às vezes não tem a oportunidade de ir, então uma viagem, né, de 3, 4 horas, aprendendo sobre toda a relação do apiário, produção de mel, das abelhas, toda uma questão da biodiversidade e da natureza. E quando falamos da interdisciplinaridade, que eu já venho falando, né, dentro dos outros conteúdos, então, dentro do grande projeto, né, juntando a minha experiência, tanto de bancada como a pesquisa em educação, nós juntamos biologia, ciências, química e desenho. Então, biologia e química fica fácil de a gente relacionar, por exemplo, quando a gente pensa em fotossíntese, respiração celular. Mas como que a gente faz a ligação da biologia e da química com o desenho? Quando a gente pensa em vírus, por exemplo, né, que a gente vai trabalhar com a parte química e a parte biológica, em desenho a gente vai trabalhar a estrutura de um vírus, as diferentes estruturas de um vírus. E aí a gente faz uma relação com a impressão 3D. Então, os alunos fazem o desenho, né, no papel, durante a aula de desenho, e depois a professora, através de um programa específico, consegue colocar isso na impressão 3D. Além disso, conseguimos trabalhar gráficos, né? Produção de gráficos, de desenhos de gráficos, relacionando situações de biologia e química. E como que nós podemos incentivar a carreira científica para que a divulgação científica possa, né, ser fluida, ser contínua, constante? Então, para incentivar a carreira científica é necessário investir em educação de qualidade desde a infância, com aulas de ciências e atividades práticas que estimulem a curiosidade e o interesse dos estudantes. Oferecer oportunidades de estágios e bolsas de pesquisas para alunos de graduação. Então, quando você tem ali uma bolsa, né, disponível para o aluno, é interessante para ele se manter, né, em questão de alimentação, transporte, ter oportunidade de ir a eventos científicos. Então, oportunidades de estágios e bolsas, assim como também estágios voluntários, como é o caso que eu tenho também lá no laboratório, tanto para alunos de graduação como para alunos de pós-graduação, permitindo que tenham contato com o ambiente acadêmico e a prática científica desde o início. Então, quanto mais cedo ter esse contato, melhor para a questão de desenvolver a divulgação científica e entender o ensino científico. Outro incentivo também, estimular a participação em eventos científicos, como congressos e conferências, que permitem a troca de conhecimentos e ideias entre pesquisadores. Então, aquela questão, o aluno não vai só para apresentar e também não só para assistir palestras. Então, ele consegue fazer trocas com outros alunos e outros professores, trocas tanto de conteúdos como de possíveis oportunidades futuras. Mas 2 itens importantes, né, no incentivo à carreira científica, eu destaco aqui para vocês valorizar e reconhecer a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento do país, oferecendo recursos e incentivos para projetos de pesquisa. Passamos aí pelo processo todo de pandemia, nós vimos como é importante o desenvolvimento do país
em relação, né, com a pesquisa científica e qual é a necessidade de recursos e incentivos para a pesquisa científica. E como o quinto item, né, que eu coloco aqui como importante, divulgar as descobertas científicas, então, que é o tema, né, a questão da divulgação científica, de forma clara e acessível para a sociedade, de modo a despertar o interesse e a curiosidade das pessoas pela ciência. Então, eu falo que é desde o início, desde a infância. Mas você pensa, como que desde a infância a gente pode estimular esse contato com a pesquisa? Então, eu dou como exemplo, no Colégio de Aplicação da UERJ, onde sou professora, os alunos do Ensino Fundamental 1, eles fazem visitas aos laboratórios de ciências e biologia, com as professoras e também com o auxílio de técnicos, né, do laboratório, para ter esse contato e saber como é que tem uma balança, um microscópio, as peças, né, os fósseis, a estrutura de corpo humano, saber como que é minimamente uma estrutura de um laboratório. Então, isso já é um primeiro contato e um incentivo desde a infância. Assim como, né, passeios a museu, a espaços externos, formais e não formais, para ter esse contato com a ciência. E quando a gente fala em divulgação científica, né, para fora do ambiente onde eu estou, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tanto no Instituto de Biologia como no CAP. Então, recentemente, né, semana passada, eu e o professor Ney Mello, que é professor de biologia também, e eu trabalho junto com ele, nós fomos convidados, né, a palestrar no evento Rio Innovation Week. Nós vamos falar um pouco da nossa experiência em relação a tecnologias disruptivas. E foi muito legal essa troca, porque outros professores depois vieram conversar com a gente, fazer perguntas sobre a gamificação, a impressão 3D, e mostrar que é possível, que é viável, mesmo sem investimento, você consegue começar. Tá? E aí nós falamos também, né, que na semana de graduação da UERJ de 2022 e 2023, os nossos trabalhos envolvendo tecnologia e gamificação no ensino de ciência e biologia com inclusão, os trabalhos foram indicados ao prêmio e em 2022 ganhou, agora o de 2023 estamos aguardando o resultado. Na FESB, né, que é o encontro das sociedades de biologia, da Federação das Sociedades Brasileiras de Biologia Experimental, nós ganhamos o segundo lugar no prêmio de ensino de ciências, em que nós juntamos os dois projetos em um projeto só, que é o projeto de gamificação e impressão 3D no ensino de ciências e biologia, um ensino inclusivo. E nós fazemos a divulgação científica, tanto com publicação de e-book e também com capítulos de livro. Então, por exemplo, eu e Ney, nós escrevemos um capítulo de livro falando sobre TDAH, a importância da gamificação para alunos com TDAH e autismo. Então, nós estamos aí, aos poucos, né, publicando diferentes capítulos, juntando gamificação, horas de impressão 3D e educação inclusiva. E com essa necessidade que eu sempre tive, né, de fazer a divulgação científica, porque eu pensava, poxa, a informação aqui que eu estou fazendo como aluno de iniciação científica, como que o tempo que demora para chegar para a sociedade? Então, hoje eu sou assim, muito feliz como professora e pesquisadora, sendo líder de um grupo de pesquisa intitulado Obesidade, Ciências Fisiológicas e Formação de Professores em Biologia, uma abordagem interdisciplinar. Então, eu deixei aqui o meu QR Code, caso alguém queira entrar em contato através do e-mail, fazer alguma parceria ou saber de futuras publicações. Então, na verdade, é essa questão de fazer com que, desde a graduação, o aluno de licenciatura em biologia, ele trabalhe a divulgação científica, saiba usar ferramentas para a divulgação científica, e juntei com a minha questão, né, que eu sempre estudei, de obesidade dentro de ciências fisiológicas. E no Laboratório de Tecnologias Educacionais Disruptivas, o LATED, onde o professor Ney Mello é o líder, né, do grupo de pesquisa, nós fazemos, então, usamos a metodologia de gamificação e impressão 3D. Aqui tem um QR Code, né, caso alguém queira solicitar palestras, oficinas, minicursos, empréstimos de material 3D,
precise de algum material 3D, a gente também pode fazer, se não estiver pronto. Enfim, contatos, caso alguém queira trabalhar, fazer parceria, querer aprender, né, sobre isso que nós fazemos no Colégio de Aplicação e também eu no Instituto de Biologia, através da divulgação científica, fazendo essa ponte. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, deixo o meu e-mail de contato, caso alguém queira fazer algum questionamento da apresentação, tenha alguma dúvida, aluno interessado em iniciação científica, iniciação à docência, né, alunos de graduação, é só entrar em contato. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez ao Congresso Nacional de Ensino de Ciência e Biologia online.